Vamos, queridos, livro de Romanos, ou carta, né, de Paulo aos Romanos. A gente vai então comentar um pouco, como a gente fez na aula passada, né? Pegar aqui, tentar pegar alguns capítulos, alguns trechos, alguns textos que são importantes, embora toda a carta é importante, todo livro é importante. Está na Bíblia, todo trecho, né? Todo versículo, toda passagem é importante. Mas a gente precisa escolher alguns, porque não tem como a gente comentar todo o livro, né? Mesmo sendo assim, capítulo a capítulo, superficialmente. Então a gente vai começar pelo capítulo 1, versículo 1 até o 7. Então todo livro que a gente começa, principalmente as cartas, irmãos, principalmente as cartas. Os primeiros versículos geralmente é uma apresentação, né, que se faz, de quem escreve, para onde escreve. Então todas as vezes que a gente quiser estudar uma epístola, a gente sempre começa pelo início, ou seja, para entender quem está escrevendo, para quem está escrevendo. Então é carta endereçada, né? Como a gente escrevia, né? O Jefferson acho que não pegou esse tempo aí não, né, Varão? Do que? É novo, de escrever carta à mão mesmo. Não, depois é só e-mail. Tem umas 30 em WhatsApp. casa da minha esposa. Ainda? Rapaz, isso aí é relíquia, isso aí vai valer um dinheirão. Cheio de florzinhas em envelope. Isso, olha que coisa boa ainda daquele tempo, né? Era. Que coisa boa, chega, eu vi coraçãozinho saindo assim de você. Olha. Acho que minha esposa, a minha namorada antes, ela escreveu umas Não, mas eu digo assim, a gente escrevia mesmo na Pra parede. mandar pra correio? Isso, não, assim não. Não, eu tô falando desse tipo aí, então. Aí você endereçava, né? Você colocava lá o destinatário. Trouxe água, né? Oi, meu amado. Água aí, Obrigado, Deus te abençoe. Coisa Tá bom? boa. Amém, obrigado. A bênção é grande, né? A bênção tem que ser completa. Tá certo, obrigado, meu amado. E fica aí conosco. Então vamos lá. Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Quem puder, por favor. Já pode estar engatilhado nisso, então leia, por favor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Isso. Entre as quais sois também vos chamado para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso, olha que coisa interessante então, irmãos. Bom, verso 1 já fala então quem é o escritor, né, quem é o autor, que é o Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É muito interessante, irmãos, que Paulo, ele primeiro se apresenta como servo de Jesus Cristo, né, chamado para um apostolado. Então Paulo, ele não coloca esse título, né, ou essa função de apóstolo como sendo o primeiro, como a gente faz hoje, né? Apóstolo fulano de tal, pastor fulano de tal. Né? Paulo, servo de Jesus, chamado para o apostolado. Nós deveríamos até tomar isso como exemplo, né? Então André, servo de Jesus, chamado para o pastorado. Olha só, irmão. Então a nossa identidade, na verdade, não é a função que a gente exerce. Acho que eu falei isso inclusive na aula passada, se não me falha a memória. E aí a gente já percebe aqui o autor, Paulo, como ele se apresenta, né? A data mais ou menos 55, 57 a.C., quando ele escreve essa carta. O verso 7, aí que o Nesse leu para nós, está aí o destinatário da carta, que são os crentes, né? Ele chama de santos. Então, chamados santos lá em Roma. Então havia uma igreja nessa época lá em Roma, que era a sede do Império, capital do Império romano, né? Império Mundial, e tinha uma igreja lá que era a igreja chamada aos romanos. É interessante também que as igrejas, elas eram identificadas não como hoje, né? Denominação, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista e por aí vai. Lá era na cidade que estava localizada. Então os irmãos lá da igreja em Filipos,
lá em Tessalônica, lá em Colossos, lá na Galácia, lá em Roma, lá na cidade de Corinto, né? Então, lá em Filipos e por aí vai. Então, é a cidade, o local que era chamado, a igreja, ela era conhecida pelo local que ela estava estabelecida. A igreja da Juta, poderia ser assim, né? A igreja em Santo André, a igreja na Zona Leste, a igreja em São Paulo. Então, olha só, a gente percebe essas peculiaridades, essas diferenças e que rumo, inclusive, nós fomos tomando para chegar, né? Mas não é o caso da história da igreja que a gente fala isso. O capítulo 1, irmãos, e o verso de número 16 e 17 é algo muito interessante, mas antes que a gente ainda possa falar desse trecho aqui, desses 2 versículos, eu quero dizer que a carta de Paulo aos Romanos é a carta mais teológica que ele escreveu, mais profunda que tem, doutrinariamente falando. Então ele escreve tudo que a gente precisa saber a respeito da doutrina do pecado, da doutrina da salvação, e aí vem a justiça de Deus, a soberania de Deus, o estado do homem. É a carta mais complexa no sentido doutrinário. Complexa. Eita, agora, não sai. A complexidade que há na carta aos Romanos, ela é muito maior do que nas outras, tá? Então, a gente vai perceber aqui, e ele sempre vai fazer essa questão entre fé e as obras, né? As obras da lei, que não pode salvar a fé. Martinho Lutero, aquele padre, aquele monge, né, franciscano, ele era muito sincero. Ele era quase um Paulo no sentido de que era um religioso que servia a Deus de fato na sua consciência, né? Só que ele tinha o que Paulo teve, um encontro com Deus assim de uma maneira muito, muito radical. E ele servia a Deus no seu entendimento, mas havia dentro dele uma angústia muito grande. Ele sentia um grande vazio. Ele era um monge, ele era uma pessoa dedicada à religião, um religioso mesmo, né? Que segue a risca, bem devoto e tudo mais. E aí, um momento, diz a história até que no momento de aflição lá, numa tempestade, ele temeu, ele pensou que ia morrer, e ele fez um voto a Deus, ou a Santana, né? Melhor dizendo, Santa Ana, e ele disse que saísse dali, ele ia dedicar a sua vida mesmo a questão mesmo da religião e tal. E aí ele começou a servir, então, escapou daquela tempestade, diz a história, aqueles raios, começou então a servir a Deus no entendimento dele, através como que fala? Do oficialato, né? Da questão de ser padre mesmo. Só que ele fazia boas obras, era muito devoto, jejuns, orações e tudo mais. Só que ele sentia uma grande angústia, um peso do pecado sobre a vida dele. E ele foi percebendo que todos aqueles esforços dele não resolvia, não amenizava, piorava mais ainda. Então parece que quanto mais ele tentava fazer boas obras, jejuns, orações, caridades, parece que mais aquilo ia pesando, aquela angústia de pecado, ele não sabia o que fazer, era um desespero enorme. Até que ele lê a carta aos Romanos e ele chega aqui no verso 16 e verso 17. Lembrando do contexto do catolicismo, que até hoje é assim, que você tem que fazer muitas penitências, né? Você tem lá uma série de dogmas para seguir e existe aqueles intermediários, né, que chamam de santos e tudo mais. Então esse contexto, né, indulgência era muito forte, você tinha que pagar a indulgência, né? Muitos não sabem, mas a Igreja Católica, boa parte da sua riqueza foi pelas indulgências. Então quem fala aí não que esteja certo, está errado também, mas quem fala dessas igrejas supostamente evangélicas que exploram, né, a questão financeira, dinheiro, arrecadação, a Igreja Católica não era diferente, é a mesma coisa, ou era a mesma coisa durante séculos aí até a época de Martinho Lutero, que ele brigou muito nesse sentido, que ele disse, opa, tinha um chamado João Tetzel, que era esse rapaz, eu vou falar de Macedo, não sei se eu posso falar de Macedo não, né? Não posso falar de Macedo, né? Pode. Agenor Duque também não posso falar, né? Pode. Agenor Duque, posso também, mano? Pode. Quem mais que eu não posso falar aí? O Valdomiro Santiago também não posso falar, né? Acho que é antiético a gente falar desses picaretas da fé que enganam e exploram a fé alheia, né? Acho que não pode falar. Bom, se eu pudesse eu falaria, mas não posso. Então, o que acontece, irmão? Ele fala do charlatão. Esse João Tetzel, ele então se assemelhava, né? Porque era mesmo esse pregador da indulgência. A indulgência era pagar mesmo
pelos pecados. Você literalmente, né, por um parente que estava no purgatório. Então olha só, irmão, nenhuma novidade, né? Sempre foi aí esses artifícios da religião que não tem nada a ver com o evangelho, embora tenha uma placa, tenha um nome, tenha rituais, liturgia, homens que aparentemente são sagrados e tal, mas igrejas, inclusive, como eu disse, hoje ditas protestantes, evangélicas, mas que do evangelho não tem nada. Então o que acontece? Martinho Lutero, ele se deparou com o verso 16 e o verso de número 17, onde ele lê assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre, olha só, nele no evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Isso aqui mudou a vida do Martinho Lutero. Isso aqui transformou ele. Ele foi aqui, por Deus, pela sua palavra, liberto e transformado. Foi tirado aquele peso dele, porque ele disse, não é pelas obras, como a Igreja Católica, né, apregoava. Não é pelo que a pessoa fazia, a penitência, a renúncia que ia ser salvo por causa disso. Ele leu aqui, isso foi libertador. O justo viverá da fé. Olha só, a justiça de Deus se descobre no Evangelho. Ou é o Evangelho que vem para revelar, né, a justiça de Deus de fé em fé. Olha que coisa interessante. Irmãos, e não é diferente hoje. Né? Já pegando aqui uma questão, tentar uma questão mais prática, não é diferente hoje. A salvação é pela fé somente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu crer, se eu confiar unicamente no que Jesus fez na cruz do Calvário, eu sou salvo. Eu não preciso fazer mais nada além disso, a não ser crer em Cristo. É claro que quando a gente fala assim que eu creio em Cristo, isso implica uma vida igual a de Jesus, imitar Jesus, né? Aí sim, nas suas ações, na sua vida, nas relações. Só que não é por fazer isso que eu vou ser salvo. Não é por fazer isso ou aquilo que Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar por causa do que Jesus fez. Agora, se eu creio em Cristo, isso está ligado a uma vida de santidade, a uma vida de ajuda ao próximo, a uma vida de generosidade, a uma vida de perdão, a uma vida de amor. Aí não tem como separar uma coisa da outra. É como o Tiago vai falar. A fé não pode ser desligada das obras. Não tem como. A fé e as obras, elas caminham juntas. Elas só, é mais ou menos assim, irmãos. A fé são os bois. As obras são os carros. E não pode colocar os carros na frente dos bois. Né? Então o que vai na frente? A fé. E ela arrasta as obras. Mas quem conduz é a fé. É a fé, pela fé que nós vivemos. Pela fé que nós somos conduzidos a Deus. E ela arrasta as obras, não tem como. Quem tem fé é preciso demonstrá-la pelas obras. Mas é um fruto, é um resultado. Não é uma causa para ser salvo ou ser mais abençoado por Deus. Senão seria essa questão de barganha que a gente fala, de troca. Ó, Senhor, eu vou fazer isso, isso e isso. E o Senhor, inclusive, fica em dívida para me abençoar assim, assim, assado. Não é? É aquela ideia de Deuteronômio capítulo 28. Então aquilo não se aplica, aquela lógica não se aplica ao Evangelho, aos cristãos. Porque lá era outra lógica, lá era outro propósito, lá era outra situação. Lá o propósito de Deus era para um povo específico que era Israel. Né? Agora o Evangelho, ele já não vive e já não, a gente já não vive mais. Boa noite, bom paz, meu. A gente já não vive mais naquela lógica do Antigo Testamento, da obediência castigo, obediência bênção. Né? É claro, irmãos, que a gente sabe, o que a gente planta, a gente colhe de certa maneira. Então, se eu for um cara que não ajuda ninguém, se eu for um cara que não perdoa ninguém, se eu sou um cara que não exerce misericórdia na vida de ninguém, se eu sou um cara que vive uma vida totalmente alheia das virtudes do Evangelho, é claro que eu vou sofrer essas consequências sociais. Né? Essas consequências sociais. Mas não que Deus vai falar assim, vou te amaldiçoar. Não, são consequências naturais. Irmão. Então, plantou vento, diz a Bíblia, colhe a tormenta. Lembra do corinho antigo, né? Quem planta vento... Eu não lembro, não, mas deixa pra lá, que senão vão descobrir a eternidade por causa dessas coisas. Então, a gente percebe aqui que o Martinho Lutero e Paulo,
Então nessa carta é o que ele mais aborda, a vida pela fé, a justificação pela fé, pelo sacrifício de Cristo. Né? As obras não podem salvar ninguém. Ninguém é salvo pelas obras, e sim pela fé e pela fé somente. O justo viverá da fé. Ele enfatiza isso e a gente precisa entender isso, inclusive dentro das nossas igrejas evangélicas, muitas vezes é pregado o contrário disso, mas não dessa forma. Não é assim. Mas quando se fala, se você não fizer isso, Deus não vai fazer aquilo, isso de alguma maneira é essa justificação pelas obras. Quer dizer, Deus vai fazer isso se você fizer aquilo. Não é essa lógica mais. Pode ter certeza, irmão. Você pega esses chamados pregadores da teologia da prosperidade, que prosperidade ali não tem nada. Ser próspero na Bíblia é você justamente entender que essa comunhão ela foi conquistada por Cristo, desfrutar disso em uma vida de santidade, como já disse tudo aqui. Mas esses pregadores usam Deuteronômio 28. Se obedeceres a minha voz, então, né? Deus está falando, né? E ouvir e desobedecer, então te abençoarei na entrada, na saída, no teu cesto, na tua amassadeira, será bendito e serás chamado pelos povos e tal, bendito, aquela coisa toda. Não tomarás emprestado, emprestará muita gente, será cabeça e não cauda, e por aí vai. Mas isso não se sustenta teologicamente nem no próprio texto, quando a gente lê o restante do texto. Porque quem crê nisso, ou seja, nessas bênçãos, tem que crer no que o texto diz a seguinte. E o que o texto diz? Vamos ler o texto lá? 28, vocês conhecem essa passagem, não? Já leram assim na... Já lembro. Já? Então lembram? Monte Ebal e Monte Gerizim. Isso então. Mas vocês lembram então do contexto todo, né? Tá. Então quem crê nessas chamadas bênçãos, capítulo 28, é 28 Deuteronômio, é isso mesmo? É? Tem certeza? Sim, 28. Então aqui as bênçãos que são lançadas lá no Monte Gerizim, né? E nós já lemos aqui parte dela, tudo bem. O texto continua no verso 15. Quero que vocês acompanhem o verso 15. Castigos por desobediência. Então tudo que Deus abençoava por meio da obediência, Deus também amaldiçoava por meio da desobediência. Olha que complicação, irmãos. Será que a gente vai dar conta disso? Será que a gente está disposto então a viver dessa forma? Aí tem que ler tudo, né? Sim, não, mas e a vida hoje? Será que a gente aceita? Não, se obedecer, Deus vai fazer. Tudo bem. Se é por essa lógica, então a lógica tem que continuar. Se eu desobedecer, Deus também castiga e pune. E aí acho que não vai ser vantagem não, irmão. Né? É mais pesado, né? Então, eu acho que a gente não vai dar conta de aceitar mais do que errar, hein? Eu tenho pra mim. Então é lógico, amados, como eu disse, quem diz que crê em Cristo é preciso viver com um caráter cristão. É lógico, é fato. Só que se a gente vir por essa lógica de eu tenho que obedecer e se eu obedecer Deus vai me abençoar, nem sempre é assim. Salomão, lá no Antigo Testamento, constatou isso. Que tem coisas ruins que acontecem para gente boa, gente de Deus. E tem coisa boa que acontece a gente ruim, que não é de Deus. Jesus, em Mateus capítulo de número 6, inclusive, 5, desculpa. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Olha que coisa interessante. Jesus, ele vem trazendo essa realidade, irmãos. Que não se sustenta, ou seja, obedeceu, bênção. Não obedeceu, maldição. Não é bem assim não, irmão. Não é exatamente desse jeito. Capítulo 5, verso de número 45, 5 e 45, de Mateus. Jesus, olha o que ele diz. Para que sejais filhos do Pai, que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha só. Então Deus abençoa o justo e o injusto. Que bênção? Diversas. Não da comunhão. Da comunhão não. Aí é claro, se nós vivemos uma vida de desobediência contínua, irmãos, teimosamente na desobediência, é claro que a gente não vai ter o desfrute com a comunhão com o Espírito Santo. Claro, uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida de ira, uma vida de egoísmo, é claro que a gente não vai desfrutar dessa comunhão com Deus. Mas outras bênçãos, inclusive, a gente pode desfrutar. Saúde, né? Finanças, vai tudo bem.
né? De repente até mesmo um convívio familiar com os filhos, um sucesso profissional, um reconhecimento dos outros. Talvez a gente goze disso, só que a comunhão com Deus não. Mas Deus abençoa justo e injusto. O sol se levanta para ambos. A chuva desce e abençoa a lavoura, né? Vamos pegar o tempo do campo, do ímpio, não é assim, tem uma lavoura aqui, uma fazendinha do justo e uma fazendinha do injusto. Aí cai a chuva, só cai para cá. Né? Ou então vamos colocar hoje, como também é falado, então você tem um dizimista e ofertante aqui, e aqui não tem um que não dizime nem oferta, contribui nada. É um canguinha, mão de vaca, né? Todos esses dizeres que a gente tem. Aí vem a chuva e só coisa... Não, tudo igual, irmão. Então essa lógica não se sustenta biblicamente, né? Porque senão a gente está caindo nesse erro do Antigo Testamento que muitos querem trazer para o Novo Testamento, que é o que Paulo combate aqui. A justiça de Deus é pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não é pelas obras, é pela fé. Então, crê em Cristo. Então, bora lá, amados. Vamos continuar aqui. Ele vai dizendo, então, o capítulo 1, mas eu quero já... Vai dizendo essa questão da criatura, o Criador e tudo mais. Mas o capítulo 2, eu quero pegar com vocês aqui, que ele continua falando então dessa justiça de Deus. Se vocês quiserem anotar algo antes que a gente leia aqui, irmãos, que é assim, a carta tem duas divisões. Então até o capítulo 7 é uma divisão, do capítulo 8 ao 15 é outra divisão. Tá? Então até o capítulo 7, Paulo vai tratar muito dessa questão de pecado, de justiça, de obra, do seu esforço religioso, inclusive, a gente vai ler daqui a pouco o capítulo 7, né? Que ele vai, inclusive, falar isso de quando ele era aquele religioso, dedicado, fariseu, a tribo de Benjamim, o cara que seguia todas as regras do judaísmo, um cara que ele era zeloso mesmo, zeloso. Pensa num homem zeloso na sua religião, era Paulo. Paulo era um homem até que... o capítulo 7 trata do... Isso, até o 7. Né? Trata do pecado? Isso. Mais enfaticamente vai falar da justiça, das obras, da fé, do pecado. Mais enfaticamente até o capítulo de número 7. Diga. Do Romanos 1? 1 ao 7. Essa é a primeira divisão da carta, né? 1 ao 7. Depois ele trata outros pontos do 8 ao 15, né? Que é o final. Então, ela se divide. Bom, antes que eu li o 2, então, para confirmar essa minha declaração, vamos para o 7, para o capítulo 7. O capítulo 7, ele então vai falando aqui a respeito, inclusive, ele pega a sua vida, né, como um exemplo daquela pessoa religiosa, dedicada, sincera, honesta. Como diz o Paulo Romero, irmãos, vocês sabem quem é o Paulo Romero, né? Ele, pastor da Assembleia de Deus, não é da Assembleia de Deus, não. Ele é da Igreja Cristã da Trindade. Falei da Assembleia de Deus porque a grande parte da sua vida foi na Assembleia de Deus, mas ele fundou esse ministério chamado Igreja Cristã da Trindade. Um homem seríssimo, um mestre, um apologeta, né, que é um defensor na questão doutrinária aí, diante das heresias, das religiões falsas. Paulo Romero, se vocês não conhecem, vale a pena. Tá? Inclusive ele ficou muito conhecido com 2 livros. O primeiro é chamado Decepcionados com a Graça e Super Crentes. Esses 2 livros que fizeram ele conhecido nesse cenário evangélico, né, nacional. Super Crentes e Decepcionados com a Graça. Nossa, 2 livros assim fantásticos, fantásticos, não vale a pena. Aliás, não tem pena nenhuma de ler esses livros, né? Que pena é ler 2 livros? 2 livrinhos, fininho ainda, bom. Fininho, mano. Agora animou, né? Qual o nome do livro? Super Crentes e Decepcionados com a Graça. Inclusive, nesse só me falar que a gente traz aí para vocês. Então, Decepcionados com a Graça ou Super Crentes. E aí o Paulo Romero, ele tem uma frase muito interessante, que tem gente que de fato na sua religião é sincera, mas está sinceramente enganada, né? Então, não é porque é sincero que basta, está sinceramente enganado. Então tem muita gente sinceramente enganada. E Paulo então, aqui no capítulo 7, versículo de número 7, eu quero ler com vocês, a partir do 7 e 7, né, em diante. A gente vai ler aqui um trecho um pouco longo, mas vamos lá, vale a leitura. Que diremos, pois? É a lei pecado? Que ele estava falando até agora da lei, lembra que eu falei para vocês, até o capítulo 7? Da lei, das obras, da justificação pelas obras, que isso não era correto.
E ele fala, então, vamos falar o que da lei? Ela é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, o desejo ilícito, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. Olha que coisa interessante. O que a lei fazia? Só agravava o pecado. Quanto mais se conhecia a lei, né, mais se tentava viver por ela, mais se percebia que não era possível cumprir tudo aquilo. Não era possível. Ele vai falar, inclusive, você quer viver pela lei? Viva. Agora, se tropeçar em um único ponto, não, acho que é Tiago que fala isso, né? Se tropeçar em um único ponto, é culpado de todos. Que eu falei, não é vantagem. Será que vamos lidar com Deus assim? No acerto e no erro? Eu acerto, o Senhor me abençoe. Eu erro, o Senhor me pune. Perdoe. Né? Aí a gente é tão engraçado, porque assim, a gente quer nessa questão, Senhor, eu fiz o que o Senhor pediu, aí a gente espera o ossinho, né? O biscoitinho, né? É o cachorrinho que fez o negócio, espera o biscoitinho, a recompensa agora. Mas quando a gente faz alguma coisa de errado, o Senhor tem misericórdia de mim. Né? Não é um negócio de desonesto, falso. É um negócio terrível. Lembra aquela parábola que Jesus contou, lá em Mateus? Que quando... Vamos ver aqui, eu volto aqui, calma aí que eu volto aqui. É que eu preciso ligar todos esses textos aí. Eu vou falando e eu preciso pegar os textos para que vocês percebam que não é minha fala apenas. É uma fala derivada do texto bíblico, né? Contextualizado, lógico. Então, Mateus, capítulo de número... Deixa eu ver aqui, 20... Não, não é 20 não. 18 e 23. Tem até um título, a parábola do credor incompassivo, né? Então, acho que quase todos nós sabemos, ou todos nós sabemos dessa... Acho que se vocês sabem de tudo quanto é passagem da Bíblia, né? Só venho lembrar algumas coisinhas, vocês talvez. Pode ter esquecido, né? Como é muita coisa, né? Então, por isso o reino, olha só, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um rei, a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia, eu vou traduzir para vocês aqui, talvez alguma Bíblia já esteja assim, 126 mil quilos de prata. Veja bem, 126 toneladas de prata. Então esse servo devia ao rei, ou ao reino, 126 toneladas, irmão, de prata. E aí foi chamado ele, vem prestar conta, vem pagar. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se pagasse. Olha só, todos iam ser vendidos como escravos, irmãos, para pagar aquela dívida. Sabe quanto tempo eles teriam que trabalhar para pagar a dívida? O resto da vida, e mesmo assim não pagariam. Porque é contado aqui como dia de trabalho, né? A prata lá, o peso. Eles teriam que viver vidas e muitas vidas, irmãos. Eu estou falando o homem, a mulher e os filhos, que a gente nem sabe quantos são. Mais de um, né? Tá, no plural. Então, era uma dívida impagável. Não tinha como pagar. É impossível pagar a dívida. Esse é o sentido de tudo isso aqui. Verso de número 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava. Olha só, adorava. Oh, o Senhor é rei magnífico, soberano, Senhor, bondoso, Criador dos céus e da terra. É assim que a gente faz, né? Diante de Deus, né? Reverenciava ele, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo eu vou te pagar. Oh, Senhor, Tu é gracioso, compassivo, misericordioso, em outras palavras. Estou falando a linguagem evangélica, é essa. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha, irmão, você não deve mais nada. Está perdoado. Está perdoado. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia, sabe quanto, irmão? 400 gramas de prata. Quanto que ele devia para o rei? 126 toneladas. Quanto que o servo devia? 400 gramas. Menos da metade de 1 quilo, irmão. E ele, isso aqui era pago facilmente. Um trampinho lá que fizesse, uma grama que cortasse,
né? Uma paredinha que desse um reboco lá, alguma coisa desse tipo, né, irmão? Um Uberzinho que fazia já estava pago o negócio. 400, negócio assim. Percebe a comparação? 125.400 gramas. Muita diferença, né? E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: pague-me o que me deves. Olha a diferença, irmão, no tratamento. Ele pediu misericórdia, o rei com compaixão soltou. Ele pegava aqui e sufocava, pegava no pescoço aqui, ó, sufocando ele. Me paga, paga, miserável. Olha a diferença, irmão. Veja bem. Então seu companheiro, prostrando-se da mesma forma que ele fez, ó, aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Não foi a mesma fala? Foi. A mesma coisa? O mesmo pedido? Olha só, irmão, a mesma atitude de se prostrar. Veja bem. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Você vai ficar preso. Irmãos, como que alguém preso pode pagar uma dívida? Não vai trabalhar. Olha, não deu possibilidade dele pagar. Confinou ele a uma dívida eterna e uma prisão eterna. Percebam, amados, a gravidade do negócio e a atitude? Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Verso 32. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste, me pediste. Não devias tu, igualmente, da mesma maneira, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Uma pergunta. E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Olha que coisa interessante como Jesus acaba, irmão, essa parábola. Assim, ou seja, da mesma maneira, vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas ou as suas dívidas, que é a palavra que a gente usa também para ofensa, né? Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Então a gente ora a Deus, se a gente ora o Pai Nosso, a gente está se colocando um enrascado ali. Porque eu estou falando: Senhor, da mesma forma que eu lido com aquele que me ofende, o Senhor lida comigo também quando te ofender? Olha, irmãos, Jesus dá o exemplo aqui. Então vocês percebem que não tem como. Agora é interessante que eu coloquei uma observação nessa parábola aqui, a observação que eu coloquei foi o seguinte, que é onde eu queria chegar. Não podemos viver com Deus, em relação a Deus, sobre a graça, e com os homens sob a lei. Ou seja, quando é eu em relação a Deus, Senhor, é a tua graça, teu favor imerecido, ou Senhor, não mereço mesmo, mas tem misericórdia de mim, né? Não me imputa esse pecado, não retribua aquilo que eu mereço. Senhor, então é sob a graça, eu quero a graça de Deus. Só que com os homens a gente quer ver sob a lei, aplicando a lei. Desobedeceu? Vai pagar. Né? Me ofendeu? Tome aqui o castigo. Então como que a gente quer viver diante de Deus? Com a graça, sob a graça, e com as outras pessoas com a lei, irmão. Veja bem. Não podemos viver com Deus sobre a misericórdia e com os homens sobre a justiça. Então vai pagar. É justo isso. Ah, então a gente está lidando também com Deus o que é justo? Não. Se fosse, irmão, eu estava perdido. Literalmente perdido. Percebam que Paulo ele vai trabalhando essa ideia, então, em todo o Romanos, que se a gente quer viver pela justiça própria, através das obras, a gente não tem salvação. A gente vai se perder. É sobre a graça, é pela graça, é por causa da graça. E aí no capítulo 7, então, até o capítulo 7, né, ele vai falando dessas questões, a gente volta a alguns capítulos para ver outras coisas. Eu parei aqui no capítulo 7, verso 7, então ele disse, né, aliás, até o 8 nós lemos. E aí no 9, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então ele está falando, ó, quando a lei me mostrava que era pecado, o que acontecia? Ele morria. Espiritualmente falando, ele ia morrendo. Porque a lei nunca pôde salvar e nem vivificar ninguém. A lei era um termômetro. A gente já teve febre na vida, não é possível, né? Todo mundo tem uma febrezinha na vida, né? Aí a mamãe colocava um termômetrozinho assim embaixo
É uma palavra que eu não queria usar, mas é essa aí. Né? E aí o que acontece? Ia aumentando, e mostrava lá, irmão, 38,5, 40. Ixi, já vai convulsionar. 38,5, 39. Aí o que acontecia? Aquele termômetro, o que ele fazia? Só mostrava o grau da enfermidade, da febre. Né? Que nível que estava? Ó, vai morrer, hein? 40, vai convulsionar, tem que dar uma solução disso aqui. Mas esse termômetro resolvia alguma coisa a respeito da febre? Não. Só mostrava se estava mal ou ruim. Muito ruim. Ou bem, né? Mas geralmente estava... Qual era a gravidade da febre? É isso que mostrava. Qual é a temperatura? Muito, né? Mais ou menos. A febre é alta, a febre é baixa, a febre é muito alta. A lei era a mesma coisa. Ó, tá pecando, hein? Tá pecando demais. Tá aumentando o pecado, você vai morrer. É isso que fazia, não salvava ninguém. O evangelho é o remédio, irmãos. O sangue de Jesus é o remédio. A obra que Cristo fez na cruz do Calvário é o remédio. Aí cura, aí salva, né? Aí dá vida. Então olha só, não é por aquilo que nós fazemos ou podemos fazer. O próprio capítulo de número 4, parece que eu não vou sair do 7, né? Mas eu vou. Eu só quero ler com vocês aqui, porque eu fui até o final, mas eu quero falar para vocês desse miolo, desse meio, né? Abraão. Isso, Abraão, mano. Coisa interessante, né? Uhum. Capítulo 4. Que diremos, pois? Terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Olha só. Ele, segundo as obras, a carne aqui é entendido como o feito, né, humano da obra. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, se ele obedeceu, foi obediente, e essa sua obediência é que justificou ele, então ele tem que se gloriar, mas diante de Deus não. Diante dos homens pode, como a gente faz, né? A gente não se gloria diante dos homens, das outras pessoas. Ó, rapaz, nunca traí esposa, nunca perdi uma escola bíblica dominical. Eu vi ontem, eu acho, no Facebook lá. Nunca, não sei quantos anos lá, 10, 20 anos, 30 anos. Nunca perdi uma escola bíblica dominical, a não ser nos dias que foram justificados. O cara já colocando no currículo dele alguma coisa para... Eu sou mais crente do que você, que perdeu um monte. Sem justificativa ainda. Ficou dormindo, seu infiel. Né? Eu nunca deixei de dar o dízimo um mês na minha vida durante esses 250 anos que sirvo a Deus. Então, essas coisas, irmão, só vai gravando na nossa vida. E a gente está colocando o quê? Aquilo que... Aquilo de obras. Olha só, frente. eu vou me justificar. Quer dizer, eu sou melhor. Eu estou obedecendo a Deus. A gente tem aí uma fala que eu acho bem complicada. Eu estou no centro da vontade de Deus. Rapaz, o cara tem que ser bom, hein? Para estar no centro da vontade de Deus. Pode ser arrebatado. Ué. Tá prejudicando a nossa vida, porque a gente tudo um pecador lazarento, desgraçado, infiel, e o cara vai falar, tá no centro da vontade de Deus, e a gente tá na beira, assim, da vontade de Deus, quase caindo pro outro lado. Não. Então é muito perigoso, irmãos, essas declarações, essas ideias, de que é obediência, é obediência. Como eu já falei, a obediência faz parte, é natural. É claro que quem diz que serve a Deus tem que mostrar com as obras, tem que obedecer. Mas não são por elas que a gente vai ser justificado. Perante a Deus. Não, irmão, não tem como. É como a oração. Né? Eu vou mandar o link para vocês aí, muito interessante, do Antônio Carlos Costa, aquele pastor do Rio de Janeiro, lá da Presbiteriana. Ele disse, crente bom mesmo ora pouco. Crente bom mesmo ora pouco, irmão. Jesus ensinou isso. A oração do pagão é aquela oração que ele ora muito e acha que por fazer isso vai ser atendido. O que Jesus falou em Mateus capítulo 6 é a oração do pagão, não é a oração do discípulo de Cristo. Lógico, irmãos, se está na presença de Deus ali, aquela comunhão boa, a gente que é pentecostal, né? Você quer passar 1 hora, 2 horas, 10 horas, uma vigília toda, né? 5, 6 horas num monte, num lugar orando, é claro, isso para nós é uma bênção, coisa boa. Mas você entender que fazendo isso é que vai te favorecer para que Deus te abençoe, aí é o erro. Aí é a oração do pagão, que por muito orar, por muito falar, pensa que Deus vai ouvir por causa disso. Não é não. Então, crente que é bom, ora pouco. Vocês entenderam aí, né? Então vamos lá. Verso 3 do capítulo 4. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça.
o que lhe foi atribuído como justiça? O crer em Deus. Não foi isso? Olha que coisa interessante, mas vamos continuar que tem coisa boa aqui. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Olha o que ele vai falando aqui. Então você fez algo segundo a obra, lhe é dado a recompensa por causa da dívida. Né? Como se Deus tivesse uma dívida, porque ele obedeceu. É isso que ele está falando aqui, irmãos. Está vendo como a gente, às vezes, tem essa loucura no nosso meio e a gente parece que não se apercebe, que é tão sutil, né? Então aqui, ó, Paulo vai dizendo, olha, aquele que faz qualquer obra, lhe é entregue a recompensa não segundo a graça, é segundo a dívida. Ô, irmão, que coisa de doido. Verso 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Olha o que lhe é atribuído como justiça, a sua fé. Verso de número 6. Assim também, Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus não lhe imputa, né? Lhe impõe a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado, felizes, o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. São bem-aventurados. Ou seja, o que Davi está falando aqui? A graça de Deus. É a graça, lá no Antigo Testamento, hein? Olha só, Davi já sabia disso. Sabe por que ele sabia, irmão? Porque ele precisou da graça de Deus. Mais do que qualquer outro. Ele foi um pecador notório na sociedade. O Davizão, hein? Um homem segundo o coração de Deus. Cometeu adultério, assassinato, se orgulhou porque tinha lá um exército, queria saber o número desse exército. E o profeta disse, faça isso não, rei. Soberba é um negócio bem complicadinho, viu? E Deus trouxe mesmo, pesou a mão lá e o castigo, porque ele se ensoberbeceu, que é um pecado semelhante ao do diabo, né? A soberba, o orgulho, isso é muito complicado isso aí. O orgulho talvez é a mãe de todos os pecados, né? E aí ele se orgulhou e tal, e ele precisou, irmão, da misericórdia de Deus. E aí ele falou, e agora, o que eu vou fazer, Senhor? Eu não tenho nada para te oferecer. O que eu posso dar das tuas mãos, senão aquilo que eu recebi das suas mãos? Ele não tinha nada. E aí Deus não o puniu para a morte. Só trouxe uma consequência, porque ele representava ali o próprio Deus no reinado, né? E aí ele precisa da misericórdia como ninguém. Ele disse assim, como é feliz aquele homem que Deus não imputa nele o pecado, cujos pecados, as transgressões são perdoados. Como é feliz essa pessoa. Então Davi já entendia que a graça de Deus, irmão, a graça de Deus era o que sustentava ele. Quando ele escreve o Salmo 51, esse é o Salmo 32, tá? Que Paulo está se referindo aqui. Salmo 32, que é o Salmo de Davi, quando ele diz isso aqui. O Salmo 51 são dois salmos que ele escreve nesse mesmo período, quando ele peca lá e tal, né? Com Batseba, aquela coisa toda. Então, ele escreve 32 e depois o 51. Talvez não nessa sequência, mas os dois da mesma ocasião. E o 51, ele fala assim, no verso 16 e 17. Senhor, tu não te agradas em sacrifício. Tu não te deleitas em holocausto, senão eu os daria. Sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. Dessas coisas, o Senhor não despreza. Eles já entendiam que o negócio é no interior, não era no exterior. Não era o fazer que ia remediar alguma coisa, que ia solucionar alguma coisa. É o interior. É um coração quebrantado e contrito. Joel, se não me falha a memória, é o profeta Joel. Vocês me ajudem aí. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Faz tanto tempo que eu não leio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é Joel mesmo. Que ele diz assim, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Vocês lembram desse versículo ou não? Hã? Rasgai os... É Amós ou é Joel? Deixa eu tentar achar aqui. Porque havia muito essa questão externa, né? Na adoração, na confissão de pecado, né? Joel, deixa eu ver se é Joel. Joel. Capítulo 2, isso. Joel capítulo 2. Irmão. Porque havia, antes que a gente leia aqui, vamos entender o porquê que o profeta disse isso. Porque assim, na adoração que havia em Israel, né, os judeus, eles na verdade, irmão, entendam um negócio aqui bem interessante. Eu acho interessante, eu acho que vale a pena vocês. 13. O quê?
13 Não é o 2:13. Isso, a gente lê daqui a pouco, é o 12 antes. A gente lê, daqui a pouco a gente lê tudo aí. Já. Preste atenção aqui no que eu vou trazer como uma realidade cultural e como era a adoração. Como que o judeu entendia a adoração? Ele entendia a mesma coisa de pedir perdão. Ô, Nessi, vamos adorar a Deus lá em Jerusalém? Bora! Vamos lá, você ia com o seu sacrifício, eu com o meu sacrifício. Por quê? Porque a gente ia pedir perdão pelos nossos pecados. E aquele sacrifício representava, então, o meu arrependimento. Era isso. Então, vamos adorar a Deus? Vamos. Na cabeça do judeu é, vamos pedir perdão a Deus? Vamos. É a mesma coisa, irmão. Então, cada um ia levando alguma coisinha, um punhado de farinha, quem era muito pobre, né? Um animalzinho pequeno, um cordeirinho, quem era pobre. Pombinha. Quem já era a pombinha, isso, a pombinha. Quem era classe média, né, tal, já levava o cordeiro. Quem era rico, muito rico, aí levava um boizão, né? Bezerrão, né? Aqueles... Cheio de sangue. Isso, varão, já... Aquele descansado na grama plana, né? E onde a picanha fica melhor, né, varão? Nos barrancos a picanha já fica zoada, né? Fica dura por causa do músculo. Isso aí, ó. Chega a dar água na boca do Nessi agora. Chega a dar uma aguada ali, ó. Então, queridos, o que acontece? Havia então essa liturgia, essa questão de externar, rasgava as vestes, se jogava no chão, aquele escândalo todo, né? E gritava, e uivava, era um negócio doido. Só que Deus foi percebendo que muitos faziam aquilo aparentemente, mas lá no coração, ó, tinha arrependimento coisa nenhuma, irmão. Não é só exterior. Só levantava a mãozinha, chorava, pulava, língua estranha, ajoelhava, se jogava no chão, aquela coisa toda que a gente já sabe como que é o cenário, né? Como que é a pataquada e o teatro. Mas lá dentro Deus disse, não. Coração aí, ó, não tem arrependimento. Não tem. E aí desde lá de Davi, quando Deus falou para o profeta Samuel, disse assim, ó, eu não vejo como vocês veem. Vocês veem só o que está diante dos olhos de vocês, a aparência. Eu vejo lá dentro, lá no coração. Olha só, irmãos. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, verso 23 e 24, ele diz um negócio muito interessante. Quando fores ofereceres a Deus alguma oferta, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta. Vai reconciliar primeiro com o teu irmão, depois volta. Porque Deus não recebe essas ofertas, essas coisas todas, esses, né, levantar de mão. Se o coração não tiver arrependimento, se a intenção não partir do coração. Capítulo 4 de Hebreus, verso 12 e 13, é muito interessante esse texto. Diz assim, que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Vai até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha só. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, a quem nós vamos tratar um dia. Então, diante de Deus, irmãos, não adianta, não tem como. Pode, nossa, aquele irmão é quebrantado, é humilde, é uma bênção, é espiritual. Deus sabe se é ou não é. Nem sempre nós temos essa avaliação correta. A aparência, a gente consegue, tá dando uma enganada boa, né? Nossa, André, como é espiritual, dedicado, irmão, rapaz, que dificuldade. Só Deus sabe os pecados que eu tenho, que eu enfrento. Minhas tentações que às vezes eu consigo vencer e outras não. Só Deus sabe, né? O que Deus precisa enxergar em mim é um coração desejoso dele. E não esse esforço. Quando a gente se esforça muito na aparência, a gente se torna hipócrita, não tem jeito. A gente sempre quer mostrar o que não é, né? Sempre. Aquele esforço, aquela coisa. Você vê aqueles irmãos que não são originais, não é voluntário, não é um negócio, não é natural, não é? Aquelas pessoas pegam o microfone, é no púlpito aquela panca de espiritual, a voz é outra, o linguajar é outro, né? Alinhadinho. O cara não vai na feira daquele jeito. Ele não tem aquele linguajar, né? Oh, amado, soberano, oh, eterno, diante da feira de tomate, da banca de tomate. E tu, amado e querido irmão, me dê 1 quilo desse tomate. Não, amado, isso é hipocrisia, isso é uma falsidade. Não, é um teatro doido. Não é aquela questão toda de que, não, é no dia a dia, na realidade, nos bastidores, no chão de fábrica da vida, é que a gente deve se mostrar quem nós somos mesmo. Então, essa conversa aí de que, eu não, sinceramente,
Eu tenho medo disso aí, porque a gente se torna muito fácil um hipócrita, né? Era a ideia de sempre falar as coisas certas, na hora certa, no tom certo. Assim. O negócio é nada, a esposa sabe quem é, o filho sabe quem é, o vizinho sabe quem é, o cunhado sabe quem é, a sogra sabe quem é, o patrão sabe quem é. Capítulo 2 de Joel, versos de número 12 e 13, bora lá. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, e com choro e com pranto. Faça isso. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha só. Então, Deus diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, porque eles estavam rasgando as vossas vestes, as vestes deles. Ou seja, na aparência, parecia que estava tudo certo. O povo está se arrependendo diante de Deus. Deus disse, não. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, se não me falha a memória. Ou é 7,14 ou é 14,7. Isso. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né? Se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas se o povo orar, não é isso? Me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos. Olha só, não é só orar por orar. É buscar a Deus com arrependimento do coração. Irmãos, tem um texto lá em Lamentações. Faz tempo que eu não leio esse livro, inclusive, mas eu lembro desse texto. Esse texto para mim é muito marcante. Se não me falha a memória, é o último versículo de Lamentações. Lamentações. De Jeremias. Onde fica Lamentações de Jeremias? Vocês lembram? Jeremias. Era, mano? É. Então vamos lá. Capítulo de número 5 de Lamentações. É o último versículo, se não me falha a memória, né? Então, Lamentações é muito interessante. Vamos lá. Vou acabar a aula eu não achar aqui. Não é o último, é o penúltimo, né? É, o 21. Convertei-vos, ou melhor, desculpa. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Olha só. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Então, o pedido aqui do Jeremias, da conversão, de que Deus o levasse à conversão. E aí sim ele se converteria. Irmãos, o que nós precisamos, de fato, mais do que tudo, é ter uma reta intenção diante de Deus. Um coração diante de Deus que seja verdadeiro e sincero. Nem sempre, ou muitas vezes, nós não vamos conseguir fazer o que deveríamos fazer. Qual é a diferença, então, para aquele que obedece e o que não desobedece? E o que não obedece e o que desobedece? Qual é a diferença do ímpio e do que serve a Deus? Porque se todos nós somos pecadores, e diante de Deus qualquer ofensa, qualquer pecado já é passível de uma condenação eterna, qual é a diferença? A diferença é que quando o pecador, quando o homem que não tem o temor de Deus, peca, e ele não tem nem aí, esse é caracterizado como uma pessoa de fato que não ama a Deus, que não é salvo. Mas quando, irmão, é sofrido para uma pessoa que ama a Deus pecar. Não é fácil não é tranquilo não, ele não dorme sossegado. Há um incômodo, há uma angústia, há uma tristeza, há um choro, há um desespero na alma, porque ofendeu a Deus, o Espírito Santo que habita nele. Né? Então essa é a diferença. Não é se eu peco ou se não peco, porque pecar todo mundo peca, não tem jeito, irmãos. Não é se conformando com essa situação, mas é impossível uma pessoa que não peque. Eu posso me comparar com os irmãos e a gente se compara entre nós e a gente fala, opa, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano. A gente faz essa comparação. Faz, oxe, eu sei disso, eu sei. No coração. Na fala, gente. No interior mesmo. Na fala. Quando a gente condena o outro, quando a gente mete o pau no outro, a gente está falando, eu sou obediente, eu tenho condição de meter o pau no outro. É o sujo falando mal lavado. Diante de Deus é isso. É por isso que nós somos incentivados pela Bíblia a ser compassivos e misericordiosos uns com os outros.
Porque o padrão é Deus, a régua é Deus, não é o outro. Lembra do Isaías? Capítulo 6, capítulo 5, aliás, né? Depois do 6 também. Então, Isaías até o capítulo 5 era esse cara que era parecido com a gente, religioso, e apontava todo mundo, dedo na cara de todo mundo. Ai de vocês bêbados, ai de vocês maldizentes, ai de vocês incrédulos, ai de vocês não sei o quê. Depois o rei foi... Quando ele vê Deus, ele disse, ai de mim, que vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Mas até o capítulo 5 ele achava que só habitava num povo de impuros lábios, que ele não tinha esses impuros lábios. Até que Deus vai, envia um anjo e purifica os seus lábios com uma brasa viva. Olha, irmãos, na verdade, o que esse texto diz para nós, o que eu mais me encanto nesse texto, é que ele mostra pra gente, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a noção e a convicção a gente tem que nós somos pecadores e não nos justificamos. Eu acho estranho essas pessoas... Mas nós conhecemos. Sim. Quanto mais nós os conhecemos olhando para Deus, mais a gente fala, vou morrer. Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Agora não, que eu vejo Deus, que eu oro consagrado, sou vaso e Deus me usa e tal. Você vê esses caras que se justificam, não são humildes. É uma contradição enorme, porque é um coração religioso que se justifica. Diz assim, Deus me usa porque eu oro mesmo, faço horas na oração, eu pago o preço. Esse é o termo que a gente usa, eu pago o preço, porque eu pago o preço, então, né? Olha, irmão, que coisa arriscada que a gente está colocando. Qual é a moeda que a gente está usando? Qual é a condição que a gente... De onde a gente sacou? Qual foi o caixa eletrônico que a gente sacou, irmão? Esse dinheiro para pagar o preço diante da santidade de Deus. Não tem, né, irmão? Nem na Bíblia tá... Ninguém fala assim nesse... Esses homens santos de Deus, eles mostram o contrário do que muitos de nós mostram. É o contrário. Quão miserável ele é. Nossa, quando o Daniel viu o anjo de Deus, o anjo, disse, eu vou morrer. Desesperado. Quando o Zacarias viu o anjo de Deus, disse, eu vou morrer. Já é, chegou a minha hora. Quando Isaías veio, eu falei, eu vou morrer também. Não é, irmão? Porque viu a santidade de Deus. Então esses caras de hoje parecem que estão meio doidos. É o contrário. Então, irmãos, o que a gente entende aqui, o que Paulo trata em toda a sua carta, né, principalmente até o capítulo 7, é justamente essa questão, nós somos miseráveis. Vamos voltar no capítulo 4, que eu não acabei o capítulo 4. Eu quero falar. Verso 9. Nós paramos no 8, o capítulo 4 de Romanos. Né? Verso de número 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Olha o que o Paulo está dizendo. Essa bem-aventurança, qual é a bem-aventurança? Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa o pecado, não é? Aí ele pergunta, essa bem-aventurança vem sobre o circunciso ou incircunciso? Os dois, é o que Paulo está falando. Os dois vêm, sobre o ímpio e o não. E o justo, né, entre aspas. Sobre os dois vem a bem-aventurança. Sobre os dois, irmãos. Olha só. Esse linguajar era dos judeus, né? Circuncisão e incircuncisão. Porque quem era o cara incircunciso? Que não tinha aliança com Deus. Quem era o cara circuncidado? O cara que tinha aliança com Deus. É o crente e o descrente. Que a gente fala hoje, né? É o crente e o ímpio que a gente fala hoje. E Paulo está dizendo, essa bem-aventurança de Deus não imputar o pecado, vem sobre só o crente? Não, sobre os crentes também. Davi falou do Golias, né? Esse incircunciso, o filisteu, isso. Entende, amados? Verso de número 10. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. Ele está falando de Abraão. Abraão recebeu a justificação de Deus pela fé, sendo circuncidado ou incircuncidado? Ele diz, incircuncidado. Não tinha feito aliança com Deus ainda. Olha só, irmão. E Deus o abençoou, o justificou, porque foi pela fé e não pelas obras, não foi pela circuncisão. A circuncisão era uma obra, né? Hoje a gente compara mais ou menos com o batismo. A circuncisão é mais ou menos, né, a esse paralelo, com o batismo. E tem gente que fala assim, meu irmão, se tu morrer e não for batizado, se batizar, você tá lascado. Não é isso que falam? É ou não é, irmão? Aquela pessoa que tá no leito lá e
no último minuto ela se arrepende, ela não dá tempo de... É por isso que criaram os com aspersão. Foi por isso. Esse foi o motivo. Católica? Não foi nem a católica não. Foi um outro movimento lá. Então olha só, porque tem que batizar. Não dá para levar o cabra com a maca lá no rio. Então vamos fazer o seguinte, pega a aguinha aqui, joga na cabeça e vamos considerar. Olha só, irmão, o que gerou? A mente que gerou essa questão do batismo por aspersão. Não estou nem falando que é errado. Batismo não é questão da quantidade da água. Não é questão. Tá certo? E o batismo não é uma obra para justificação. E se o cara morrer sem ser batizado, vai ser salvo. Em nome de Jesus, irmão. Eu estou falando aqui sem ter medo de errar. Doutrinariamente falando. Eu afirmo isso. Eu afirmo isso. Né? Pela justificação pela fé. Ah, então não vou me batizar. Opa, é outra história. Por que não vai e pode? Sei que você é cristão, por que você não quer se batizar? Qual é a questão? Então percebe, irmão? É o que Paulo trata aqui. Ah, então se isso não é pecado, então não vou fazer? Opa, não é bem por aí também. Mas e se eu não fizer, vou para o inferno? Também não. Né? Então perceba que a gente precisa entender todo esse... Mas vamos continuar no texto aqui, ó. Verso de número 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe foi imputada, olha só, lhe seja imputada, melhor dizendo, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Olha que coisa interessante. A promessa foi feita da justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é em vão e a promessa é aniquilada. O que ele está argumentando aqui com aqueles que acham que não, foi pela lei. Não, se for pela lei, então a fé é em vão. É anulada a promessa. Olha só, irmãos, versos de número 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Veja que interessante a partir daqui. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, irmão. Não seria pelas obras, então, o Isaac, hein? Não seria pelo esforço, capacidade humana. 100 anos, irmão. Não tinha azulzinho que desse jeito. Nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aleluia, né? Vamos lá, no verso número 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi justificado na fé, irmão. Dando glória a Deus. Olha a justificação na fé. Estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele confiava em Deus e não nele. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, está escrito que lhe foi tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para justificação. O texto continua, tá, irmãos? O capítulo acabou, mas o texto continua. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como Paulo já entra aqui com Jesus, irmão. E a justificação pela fé, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que coisa interessante, ele já vai colocando aqui a fé, a graça, fala Jesus. Das obras, mas depois ele já vem colocando Jesus. Isso, olha só, que coisa interessante, né? Aí o capítulo número 7, onde nós paramos aqui,
lá no capítulo 7, a gente vai dar um pulozinho lá, pro capítulo 7, onde nós paramos, no verso de número 11, né? Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Olha só. É enganado quem quer viver pela fé. Ou, desculpa, pelas obras e não pela fé. Porque quem quer viver pelas obras, irmão, o pecado engana. Na soberba. Ó, rapaz, você tá bem mesmo, hein? Você tá fazendo o negócio certinho, viu? Vai assim que você vai agradar a Deus, você vai alcançar de Deus coisas extraordinárias. O pecado engana, irmão. Olha que você tá. Tá nada, irmão. Já entrou uma soberba ali. Já entra um julgamento que a pessoa tá e o outro não tá. Já entrou um pensamento e um engano de que a pessoa tem condição de fazer aquilo. Vem entrando. Tem mérito ela. É, lógico que tem. Lógico que tem. Mérito fazer tudo. Por que Deus me usa? Porque eu oro muito, Porque eu ensino, irmão. Eu estudo demais essa palavra aqui, irmão. Você sabe quanto tempo eu investi da minha vida fazendo isso aqui? Você sabe quantos livros eu já li? Você quer que eu fale lá qual é o tamanho da minha biblioteca? E quantos livros eu já li? Quantos seminários eu participei? Você quer saber, inclusive, quantos anos eu estou dando aula? Sabe quantos vídeos eu tenho no YouTube? Percebe que negócio arriscado? Quantas almas eu já ganhei para Jesus? Para quantas pessoas eu já preguei? Quantos anos eu prego a palavra de Deus? Ó, é um perigo, né? Orgulho. Ô, meu irmão, esse negócio aí, meu Deus do céu. Deus me acuda. Verso 12, assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Não é que a lei é ruim, não. A lei, ele já vai falando, a lei é boa, é santa, justa e bom. O problema é que a gente não consegue viver por ela. Verso 13, logo tornou-se, olha só, logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Não tinha jeito. Quanto mais ele tentava viver ali obedecendo a Deus, mais o pecado ia esmagando ele. Esmagando ele. Você é pecador. Você merece o que ele disse no capítulo 6 morte. E verso 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Então o salário do pecado é a morte. Eu pergunto, no mês, 30 dias, para receber o salário, né? 30 dias. Em um desses dias, quem é que não peca? Um diazinho. Vamos fazer um peso assim. Não existe. Peso não tem. Não existe. Não existe, né? Então o que deveríamos receber no final do mês como salário? Morte. Percebe que não tem jeito de viver com essa ideia? Não tem. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. O problema não é a lei. Ele diz, é eu que sou carnal. Vendido sobre o pecado. A lei de Deus é espiritual, irmão. O problema não é a lei, o problema somos nós. Somos nós. Ele diz, ó, é o apóstolo Paulo que está falando aqui, meus amados. Mas eu sou carnal. Eu sou vendido debaixo do pecado. Olha só. Porque o que faço não aprovo. Ele não aprovava, ele queria fazer o bem. Paulo, como religioso, aquele que queria servir a Deus, mas era na força da obediência, na força da religião. Ele dizia, eu quero fazer o bem. Quando eu faço o mal, aliás, porque o que eu faço, eu não aprovo. O que ele fazia? O mal. E ele diz aqui, ó, pois o que quero, isso não faço. É quero o bem. Mas o que aborreço, isso eu faço. Ô, meus irmãos, olha só. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas é o pecado que mora em mim, que habita em mim, irmãos. É Paulo que está declarando isso dele, irmãos. Olha só. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ele reconhece, não há nada de bom em mim. O que habita em mim é maligno, é pecado. Eu sou um homem rendido, vendido sobre o pecado. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, eu quero fazer o bem, mas não consigo realizar o bem. Olha, irmãos, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então
esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha só, segundo o homem interior, ele desejava fazer o bem, mas o pecado muito mais forte do que ele, vencia ele. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Eles chegam à conclusão, irmãos: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? É um desespero para um homem sincero quando se depara verdadeiramente com o seu eu, com a sua natureza, comparando diante de Deus. Ele chegou ao desespero: miserável homem que sou, quem que vai me livrar do corpo dessa morte? Olha, ele estava carregando um defunto com ele, que era esse homem morto pelo pecado. Só que o verso 25, ele dá um brado de vitória. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E ele continua: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na sua própria carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em nós, ou em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também o vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita, irmãos. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Percebam, queridos, que a religião, ela sempre vai colocar que a gente pode fazer alguma coisa para agradar a Deus. Nós não podemos. Só Jesus pôde. Mas em Cristo, Deus me recebe. Por causa da sua graça, Deus me recebe. Pela fé, eu vivo diante de Deus. Porque eu creio, a minha fé é em Cristo. É na graça de Deus, é o que Ele fez na cruz do Calvário. Eu não posso fazer mais nada, irmão, para acrescentar o que Jesus já fez lá. Mas também é lógico, eu tenho uma nova natureza. Não é porque eu entendo que a graça é esse favor, independente do que eu faço, que eu vou viver uma vida totalmente errada. Lógico que não. Porque existe uma natureza em mim que me impede de ter prazer nessas coisas erradas. Percebe que aqui há um equilíbrio de um pensamento, irmãos? E é o que Paulo trata em Romanos. Essa carta de Romanos deve ser estudada a fundo, exaustivamente, por todos nós, para compreender isso. Quando a gente compreende isso, irmãos, é uma revolução na nossa vida cristã. Que foi o que aconteceu com Martinho Lutero. E vai acontecer com todos nós quando a gente estudar isso aqui. De fato, entendendo, pedir para que o Espírito Santo nos comunique essa verdade aqui. Vai ver como o negócio vai ficar diferente. Você tem alguma pergunta fácil e rápida para fazer? Não? Sim? Não? Tá tudo